Sebastião tinha em torno de 46 anos. Sua esposa, Janete, tinha 40 anos. Tinham 3 filhos, Roberto com 16 anos, seguido de Laura com 10 anos e a caçula Ana Clara com 6 anos. Sebastião morava com a família num apartamento pequeno em Contagem, Minas Gerais. Estava desempregado, com contas a pagar e devendo 2 meses de aluguel. Conversando um dia com Pedro, seu amigo de infância, descobriu que estavam precisando de caseiro em um sítio perto dali. Foi conversar com o dono do sítio e conseguiu o emprego. O dono do sítio, o Sr. Alcides, ficou comovido com a história de Sebastião e lhe pagou 1 mês de salário adiantado. Foi a conta de pagar os aluguéis vencidos e a mudança. Estavam felizes de ir para um lugar diferente. A casa do caseiro não era muito grande, mas tinham 3 quartos. O casal ficou em um, as meninas em outro, e Roberto em outro que sobrou. Era uma casa simples, diferente da casa principal do sítio, que costumavam chamar de mansão. As crianças tinham muito espaço para brincar, enquanto Janete cuidava da casa e dos filhos. Sebastião cuidava de roçar o sítio, alimentar os animais e outros afazeres, como manutenção em geral. Os 3 primeiros dias foram alegres. As crianças iam para a escola na parte da manhã e quando chegavam, almoçavam e Roberto ia ajudar o pai no que pudesse. Uma certa noite, umas 2 da manhã, Roberto acordou com uma sensação ruim, parecia que tinha alguém lhe observando. Acendeu a luz e viu com os cantos dos olhos que uma pessoa acabava de sair pela janela do quarto. Achou estranho e deu uma olhada para fora da janela, sem ver nada. No outro dia, comentou com a mãe o que tinha visto. Janete disse que talvez ele tinha tido um pesadelo. Roberto sabia que estava acordado, não tinha sido sua imaginação. Enquanto as meninas brincavam no quarto em uma tarde chuvosa, um robozinho de brinquedo começou a andar e fazer seus barulhos. Ana Clara ficou feliz, pois há tempos o brinquedo não funcionava mais. Só que Laura lembrou que o brinquedo estava sem pilhas, porque quando o robozinho quebrou, seu Sebastião tirou as pilhas para que não corroesse. Laura então pegou o brinquedo ainda funcionando e levou para sua mãe. Janete chegou a ver o robozinho funcionando, pegou, abriu o local das pilhas e ficou sem saber o que dizer. Mais tarde, quando Sebastião chegou, depois de alimentar os animais, Janete contou o que tinha acontecido. Sebastião olhou o brinquedo, que já estava sem funcionar, abriu o local das pilhas, verificou o robozinho e disse que talvez alguma corrente elétrica tinha acionado o brinquedo. Mas todos ficaram apreensivos. Na mesma noite, quando já estavam dormindo, Janete sentiu alguém sentando na beirada de sua cama. Quando abriu os olhos, não acreditou no que viu. Uma senhora que aparentava ter uns 80 anos, olhava para Janete. Esta, no entanto, não conseguia se mexer, nem falar. A senhora lhe deu um sorriso, depois fechou a cara com raiva e entrou no guarda-roupas do casal. Janete acordou Sebastião e lhe disse o que aconteceu. Sebastião levantou, acendeu a luz e abriu o guarda-roupas. Tinham 3 vestidos de Janete caídos e com partes queimadas, dava para sentir o cheiro de fumaça ainda. Sebastião acalmou Janete, e disse para não contarem para as crianças. Janete não dormiu o resto da noite, ficava olhando para o guarda-roupas, sem parar. Às 5 da manhã, Sebastião levantou, Janete foi fazer um café e esperar um pouco para chamar as crianças. Todos tomaram café com pão caseiro, que Janete fazia muito bem. Sebastião já estava trabalhando, as crianças foram para a escola. Quando Janete se viu sozinha na casa, se estremeceu toda, lembrando da noite passada. Foi pro quarto, pegou os vestidos queimados e os jogou no lixo. Não entendia o que tinha acontecido. Mais tarde, quando todos estavam almoçando, ouviram um choro de pura tristeza, que vinha da sala. Todos foram ver, mas não tinha ninguém. Entretanto, o choro continuava. Olharam pela sala toda, sem ver nada. Eles se olhavam sem entender nada.
Sebastião disse que era uma casa velha e que os sons podiam ser dos encanamentos. Mas, ele mesmo, não acreditava nisso. Voltou para o trabalho e disse para Janete lhe chamar, caso acontecesse algo. Se passaram 2 dias, sem ouvirem ou verem nada. Mas, naquela mesma noite, enquanto estavam dormindo, a luz do quarto das meninas acendeu. Laura foi abrindo os olhos devagar. Quando olhou para a cama de Ana, viu uma senhora ajoelhada aos pés da cama da irmã. Laura deu um grito de puro desespero. Em segundos, todos estavam no quarto. Ana acordou assustada vendo todos ali, inclusive a senhora ajoelhada. Todos viram. Sebastião, gaguejando, perguntou o que a senhora queria. Mas, ela simplesmente se levantou e andou rumo à parede. Ela entrou na parede. Todos correram do quarto e foram para o quarto dos pais. Roberto olhou para a mãe e disse: "Não falei?" Sebastião olhou para a esposa sem saber do que Roberto falava. Janete, então contou o que Roberto tinha dito. De todos ali, só Ana dormiu novamente, dessa vez, abraçada com a mãe. Quando amanheceu, todos foram para sua rotina diária, porém, na escola, as crianças, em suas respectivas séries e classes diferentes, mal conseguiam abrir os olhos. Naquele dia, enquanto almoçavam, todos se olhavam quietos, com medo e apreensivos. Sebastião sentiu uma mão alisando sua perna esquerda, olhou para Janete e se levantou da mesa. Olhou debaixo da mesa, mas não viu nada, ficou quieto, depois voltou pro trabalho. Enquanto cuidava dos animais, Sebastião deu uma atenção maior para uma égua que estava prenha. A égua estava se comportando estranhamente. Como Sebastião não tinha muita experiência com animais, ligou para o Sr. Alcides e explicou sobre a égua. Na parte da tarde, chegou o Sr. Alcides, com Dorival. Dorival era o veterinário que cuidava dos animais do sítio. Se cumprimentaram e foram ver a égua. Dorival disse que a égua já estava pronta para parir. Colocou as luvas, e foi auxiliando a égua, praticamente enfiando as mãos e ajudando o potrinho a nascer. Quando saiu o potrinho, e foram limpá-lo e o colocar de pé, se entreolharam espantados. O potrinho não tinha nenhuma perna, mas tinha 2 cabeças. Dorival levantou assustado, disse que nunca tinha visto isso em seus 35 anos de profissão. É claro que viu inúmeros animais nascerem mutilados. Mas, aquilo, era a primeira vez. Enfim, sacrificaram o filhote. Chegando em casa, Sebastião não disse nada sobre o assunto, só que o filhote da égua tinha nascido morto. Todos ficaram tristes. Quando terminaram de jantar naquela noite, todos foram para o quarto dos pais para dormir, arrumaram seus colchões e se preparavam para dormir. Assim que apagaram a luz, Janete acendeu um abajur que ficava no quarto das meninas e que ela trouxe para o quarto, para aliviar um pouco a tensão de todos. Naquela madrugada, acordaram ouvindo alguém bater na porta do quarto. Eram 3 batidas. Quando todos acordaram, Sebastião foi abrir a porta. Todos já estavam em choque com aquilo, com os nervos à flor da pele, mas não tinha ninguém do lado de fora do quarto. Todos se deitaram novamente, mas começaram a ouvir um choro, que misturava o som de um cavalo e de gente. Não dava para entender o que era. O choro continuou até a hora de Sebastião se levantar às 5 da manhã. Janete chamou Sebastião e disse que isso não podia continuar acontecendo, mas Sebastião não sabia o que fazer. Janete ligou para uma irmã que ela tinha, e que frequentava uma certa igreja evangélica, disse em prantos tudo o que presenciou. Até então, já tinham 3 meses que estavam morando no sítio, e sua irmã nunca tinha ido lá. Marcaram dela fazer uma visita no sábado, já que era quinta-feira ainda. Durante o dia, o seu Alcides apareceu no sítio, começaram a conversar. Foi quando Sebastião ficou mudo. Ao olhar para a casa em que morava, viu a senhora na janela da cozinha, saiu correndo em direção à casa. O seu Alcides, sem entender nada, foi junto, correndo para acompanhar Sebastião.
Quando entraram na casa, não viram nada. Janete estava estendendo roupas no varal e nem viu o que aconteceu. Foi quando Sebastião se abriu com seu Alcides. Disse tudo o que tinha acontecido desde o começo em que se mudaram para lá. Seu Alcides ouviu tudo, prestando atenção em cada palavra que saia dos lábios trêmulos de Sebastião. Ficou um momento quieto e depois disse: "Ó meu amigo, peço 1000 perdões em colocar você e sua família nessa história", e começou a narrar uma história horripilante. Disse que quando tinha uns 8 anos, seu pai comprou o sítio em um leilão, pois o antigo proprietário havia falecido e não tinha família. E que na casa sede do sítio em que moravam, aconteciam umas visagens, que ele, seus filhos e sua esposa, hoje já falecida, viam. Disse que seu pai tinha chamado um padre para benzer o local, e que de tempos em tempos, tudo voltava de novo. Quando seu pai e sua mãe faleceram, nenhum dos irmãos quiseram morar lá. Então, ele tocou o sítio sozinho, até não aguentarem mais. E que Sebastião já era a 5ª pessoa que ele tinha contratado. Ninguém parava lá. Sebastião, então, disse que sua esposa convidou sua irmã para passar um tempo com eles, que ela era uma mulher séria, uma mulher da igreja. Seu Alcides se despediu e disse que assim que precisassem, era para lhe chamar e foi embora, mais uma vez, se desculpando. Sebastião falou para Janete sobre a conversa e que não era para falar para as crianças, pois elas já estavam no limite. Enfim, chegou o sábado. Janete estava ansiosa com a chegada da irmã. Às 9 horas da manhã, sua irmã chegou. Arlete era uma mulher com uma alegria contagiante, todos estavam felizes por ela estar ali com eles. Janete preparou o almoço, junto com sua irmã. Ficaram lembrando de quando eram crianças e suas peraltices. As crianças se divertiam com as histórias. Quando todos já estavam almoçando, alguma coisa puxou o cabelo de Arlete. O puxão foi tão forte, que ela caiu para trás com cadeira e tudo. Todos se levantaram e foram ajudar. Arlete estava branca, assustada e sem saber o que dizer. Quando se levantou, foi até a sua bolsa, pegou um véu, que ela sempre carregava consigo. Ajoelhou, e começou uma oração. O choro voltou, mas Arlete não parou de orar. Todos estavam assustados, e Arlete disse: "Todos na terra e debaixo da terra, todo joelho há de se dobrar." Foi quando a família toda se ajoelhou também. Arlete abriu a Bíblia e leu o Salmo 91. Nessa hora, começaram a ouvir as batidas de novo, mas não dava para saber de onde vinham, mas eram sempre 3 batidas, parava e continuava. Ninguém conseguia entender o que Arlete falava, era uma língua que eles nunca tinham ouvido na vida. Ao todo, foram 40 minutos de oração. Até que tudo ficou calmo, um cheiro de rosas invadiu o lugar, todos estavam chorando, sem saber por quê. Arlete se levantou, e todos também. Arlete ficou com a família durante uma semana, e todas as noites, eles se ajoelhavam e ouviam as orações de Arlete. Ninguém queria que Arlete fosse embora, tinham medo. Mas, nunca mais sentiram nada, nem ouviam nada, nem presenciaram nada. Hoje já fazem 10 anos e moram no sítio e nunca mais aconteceu nada. Se gostaram da história, se inscreva, deixe seu like e mande sua história de terror para que eu coloque no canal com sua identificação. Muito obrigado e até mais.